Quem escreveu este livro? Quem escreveu ele? Você sabe? Você que nos assiste pelas redes sociais, sabe quem escreveu as Escrituras? Muitos relativizam as Escrituras. Nós chamamos da Bíblia, onde tem os profetas, e tem desde Moisés escrevendo, os profetas, depois os apóstolos, todos escrevendo, mas hoje nós vamos saber o autor, né? Quem é o autor? Então, diz aqui em segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no verso 16, porque não vos demos a conhecer o poder e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Aqui Pedro, pelo Espírito Santo, o que ele está dizendo? Que ele é uma fiel testemunha, que ele ouviu as coisas que escreveu, e que ele diz aqui, não demos a conhecer, quer dizer, nós estamos relatando, nós estamos fazendo vocês conhecerem a vida, o poder e a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, ele vem anunciar, ele é uma testemunha, né? Mas ele diz aqui, isso não é uma historinha, isso não é uma fábula muito bem arquitetada, né? Engenhosamente inventada, né? O que é o engenho? Algo perspicaz, com sabedoria. Você olha, você analisa e fala, essa história está bem cortada, né? Ele diz aqui, isso não são fábulas engenhosamente inventadas, né? Então, quer dizer, isso não é mentira, isso é uma verdade poderosa, é uma realidade. Quer dizer, não duvide dessas coisas, não relativize a palavra de Deus, a palavra que Deus fala com a humanidade. Diz aqui, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Quer dizer, sou uma testemunha ocular, que é de olho, né? Ele viu Jesus, andou com Jesus, né? E ele veio anunciar as coisas que ouviu e que viu. Não é uma mentira, não é uma historinha, é algo sério, é algo real. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprais. Pedro estava lá, ouviu essa palavra que veio do céu, falando sobre Jesus. Pessoal, este é o meu filho amado, em quem me comprais. Quer dizer, esse é o meu filho amado, em quem tenho nele todo o meu prazer. Essa voz vem do céu e Pedro é testemunha disso. E ele prossegue: ora, esta voz vinda dos céus, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Quer dizer, nós ouvimos, né? Ele e mais outros. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. Quer dizer, o que ele está dizendo? Essas coisas já estão escritas nos profetas. E isso é uma confirmação do que está acontecendo. Isso já estava escrito. E fazeis bem em atendê-la. Quer dizer, nós fazemos bem em atender essa palavra, a essas palavras, em receber as palavras das Escrituras.
Como e fazeis bem entendê-las, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Quer dizer, o que é uma candeia? É uma luz aqui no lugar tenebroso, não? A terra é cheia de mentiras, de historinhas mentirosas, né? Então nós fazemos bem em observar essas palavras, em considerar as palavras das Escrituras, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração. Quer dizer, tem que haver uma iluminação no nosso coração. A palavra de Deus nos ilumina, ela ilumina os nossos olhos, né? Diz lá no Salmo 19, refrigera a nossa alma. A palavra de Deus é mais valiosa do que muito ouro depurado. Então, mas ela vai crescendo até chegar, né? Uma candeia é uma luz frágil, né? Uma luz pequena, num lugar de treva, num lugar tenebroso. Mas ela vai crescendo em nós à medida que nós nos interessamos por ela. Você ama Jesus? O que Jesus falou? Aqueles que me amam guardam as minhas palavras e as praticam. Quer dizer, aqueles que me amam as minhas palavras. Você ama Jesus, então você já amar a palavra de Deus. É isso que está falando, né? Então ela vai brilhando cada vez mais à medida que nós vamos meditando nela de dia e de noite. Nós vamos nos interessando. Aquilo que você se interessa, você vai buscar, você vai se dedicar, né? Por isso que ele diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Então aquilo vai crescendo em nós vamos crescendo em entendimento das Escrituras, da realidade das Escrituras, da realidade de Deus e do poder de Deus, e até que nasça completamente a luz, nós ficamos iluminados, quer dizer, seres iluminados. Quer iluminar por quê? Por entendimento sobre a palavra de Deus, o poder de Deus, conhecendo a Deus e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. E até que nasça em nosso coração, quer dizer, até que venha para o nosso mais interior, nós vamos ser absorvidos pela palavra de Deus. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. O que ele está dizendo aqui? Isso não vem de homens, né? As profecias da palavra, das Escrituras, não provém de homem. Agora, alguns dizem mas Deus não escreveu nada, né? Foram homens que escreveram, é o que vocês vêm falando por aí, né? Homens escreveram. Olha, escrever é uma coisa, né? Agora, a inteligência do que se escreve é outra coisa. Então Deus não precisa escrever, Ele ditou aos seus auxiliares, né? Então a inteligência parte de você dita as palavras e um escrivão escreve as palavras. Você não precisa digitar, outro vai digitar, mas a inteligência é o autor, né? Então aqui está falando, as Escrituras, elas não provêm de particular elucidação, não é coisa da mente humana, não é coisa de homem, tá? E ele prosseguindo, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Não é por vontade humana, não é pela mente humana, não é pela lógica humana, é isso que ele está falando, não é pela inteligência humana. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Que é isso? Deus ditou, né? O Espírito Santo ditou as Escrituras para os seus secretários, para os seus profetas, para os evangelistas,
né? Então, a inteligência, né? O autor intelectual das Escrituras é o próprio Deus, é o Espírito Santo. Então, a palavra que você tem, a Bíblia que você tem, às vezes, muitas vezes, aberta em casa, né? No Salmo 91, mas não abre para entender, para estudar nela, para pedir revelação. É Deus falando com a humanidade. A palavra, o autor intelectual, a inteligência dela é Deus, é o Espírito de Deus. Se você não valorizar isso, nada mais tem valor. Fica tudo sem valor. Qual palavra vai ter valor? Qual palavra vai ter peso? Então, aí a gente vê aí nos carros, né, escrito lá, né, nos para-brisas dos carros: Deus é fiel. O que ele está dizendo? Nem sabe o que está dizendo, mas Deus é fiel por quê? Porque Ele garante a sua palavra. Ele falou, então Ele é fiel. Ele é poderoso para cumprir o que Ele falou. E Ele é fiel, Ele não mente. E as coisas que estão escritas, que vão acontecer, certamente vão acontecer. Por que sabemos disso? Deus é fiel em todas as suas promessas. E por que sabemos disso? Porque todas as coisas que estavam profetizadas, que iam acontecer, e aconteceram, né? Tudo que estava para acontecer, aconteceu. Então, tudo que está escrito ainda, e que vai ainda acontecer, nós sabemos que vão acontecer. A palavra de Deus, ela é inerrante, ela é incontestável, ela é absoluta. E Deus, a palavra diz, né, Ele próprio dizendo que Ele zela pelo cumprimento da sua palavra. Então, olha bem, Ele tem compromisso com a palavra dele. E Ele é fiel e poderoso para cumprir todas as suas promessas. Por que as pessoas falam aí, nós estamos no fim do mundo, o Apocalipse, né? As pessoas falam isso, o Apocalipse, né? Tudo que está escrito que vai acontecer, vai acontecer. O que está escrito no Apocalipse vai acontecer. E no Apocalipse o que está escrito? Que vão ser abertos livros. E tem um livro lá que chama o livro da vida. O livro da vida. E esse livro tem o nome daqueles que são salvos. Não são todos os nomes das pessoas, mas aqueles que são salvos. De forma que aqueles que são filhos de Deus, daqueles que têm aliança com Deus, através de Jesus Cristo, creram nas Escrituras, sabem o peso de verdade que as Escrituras têm, sabem que a palavra é a palavra de Deus e que Deus é o autor intelectual delas. Então, palavra que tem peso, palavras de verdade. E essas coisas são confirmadas na própria palavra. Ela explica a ela mesma, as Escrituras, né? Quando Jesus fala para Pedro, lança a rede do lado direito do barco, Pedro fala o que com ele? Ele falou assim: Senhor, nós pescamos a noite inteira, nós não pegamos nada, né? Mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Qual o simbolismo que tem isso? O que Deus está querendo dizer para nós? Que você pode confiar na palavra de Deus, que o que está escrito, que é para acontecer, que é para realizar, vai realizar. É isso que ele fala. Sobre a palavra de Deus, você pode ir, você pode viver, você pode procurar sobre a palavra de Deus. Então, no Salmo 138,
no verso 2, está escrito o seguinte: que Deus elevou a sua palavra acima do seu nome. Quando, olha bem, a palavra dele acima do nome dele, porque quando ele liberou esta palavra, ele ficou submisso à sua palavra. Olha bem, porque ele, olha isso, as palavras que nós falamos, elas criam vínculos, elas criam obrigações. Quer ver algo? Você chega para uma pessoa e fala assim: ó, amanhã, a tantas horas, eu vou na sua casa. E o que acontece? Então aquela pessoa fala: vou receber fulano, ele falou que vem aqui de casa. Aí vai fazer pão de queijo, aí vai fazer um café, vai fazer um suco, vai trocar a toalha na mesa para receber. Criou um vínculo, não é isso? Aí você não vai, porque seja Deus verdadeiro, todo homem é mentiroso, né? O homem pode romper compromissos, mas Deus não. Na palavra de Deus, por isso que estão aí nos para-brisas dos carros. Deus é fiel. Mas você crê na fidelidade de Deus, crê que Ele é o autor das Escrituras, crê que Ele se submete à sua própria palavra, que a palavra dele criou vínculo para a humanidade, e nós temos toda a expectativa, aguardando o cumprimento das promessas. Nós nos preparamos, e isso Ele vai fazer. Então nós estamos com toda, porque a própria palavra diz que há uma expectativa de toda a criação, aguardando para a revelação dos filhos de Deus. Olha bem, toda a criação está aguardando para que haja o cumprimento da palavra e a revelação dos filhos de Deus. Deus criou todas as coisas pela sua palavra, poder da palavra de Deus. Então, não relativize a palavra, ame a palavra, ame as Escrituras. Sabe o que aconteceu com as Escrituras? Tentaram acabar com este livro, meu irmão. Queimaram este livro. Por quê? Porque o mundo não quer Deus. O ímpio diz no seu coração: não há Deus. Eles falam assim: não há Deus. Não tem temor de Deus. Porque quem ama a Deus, ama a sua palavra. Você é um homem, uma mulher de palavra. Quando você fala, tem aquele ditado dos nossos antigos: não, eu falei, eu fio do bigode, né? Até fazer uma representação, o sujeito tirava um fio do bigode e entregava para o outro. Quer dizer, eu empenhei a minha palavra e o negócio está de pé e vai se realizar. É isso. Então, meu irmão, a palavra de Deus vai se realizar. Se podemos fazer um paralelo, é o fio do bigode de Deus, meu irmão. Você tem ela nas mãos. Ela tem peso. Quem falou, não mente. Quem falou, não rompe a sua palavra. Por isso que ele ficou, né, submisso à sua palavra. Não, essa palavra foi dada, essa palavra foi liberada. Você acha que Deus ia fazer promessas para não cumprir? Você acha que Deus ia falar para você orar, para você buscá-lo, e Ele não se deixaria achar por você? Acha que as palavras dele são vazias? Então, meu irmão, nós precisamos ter consciência dessas coisas. É claro que os incrédulos, eles não dão crédito à palavra, porque eles próprios não têm palavra, não cumprem as palavras. Seja todo homem mentiroso, mas seja Deus verdadeiro, e todo homem mentiroso. Então, meu irmão, você pode confiar
Né? Como que nós vamos confiar em Deus? As pessoas dizem, eu creio em Deus. As Escrituras dizem que até o diabo crê e treme, mas não obedece, não observa a palavra. Se é que ele sabe, o diabo sabe mais do que vocês, que esta palavra não vai cair nem um ai nem um tio, até que tudo vai se cumprir. Ele sabe disso. E por que os que se dizem que são de Deus preferem relativizar a palavra? Não dá o crédito, o peso necessário à palavra de Deus? O diabo dá, porque ele sabe que as Escrituras são uma sentença contra o diabo, meu irmão. E todos aqueles que forem enganados por ele irão ter o mesmo destino que ele. E ele sabe que pouco tempo lhe resta. Por isso que ele desceu com grande fúria sobre a humanidade. E o propósito dele é impedir a humanidade que seja salva, que venha para Jesus. O propósito dele é colocar na cabeça das pessoas o engano, a sedução e a mentira. Jesus mesmo disse a respeito disso, que o diabo é mentiroso, ele é pai da mentira e não se firma na verdade. É ele que se opõe às Escrituras, é ele que diz para as pessoas que essas coisas não são bem assim conforme estão escritas. E toda a Escritura diz, ela tem peso, ela tem a credencial daquele que é verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso. E em Apocalipse a palavra diz, bem-aventurado aqueles que guardam a profecia deste livro. Tá? Bem-aventurado, feliz, você está guardando? Você está observando? E o que tem acontecido? Tem acontecido que até homens, até homens letrados, que se dizem pastores, que se dizem sacerdotes, relativizam a palavra de Deus. Fala que não é bem assim. Fala que tem que ter livros paralelos. Tem que ter um livro paralelo. Tem que ter livro paralelo, coisa alguma. Pode ter o livro doutrinário que esteja subjugado à palavra, que esteja conforme a palavra. Aí é outra coisa. São os pastores, os mestres, os evangelistas, que escrevem com uma pregação, lançando luz sobre as Escrituras. Tão bem-aventurado aqueles que guardam as profecias deste livro. Isso está em Apocalipse, Eu, João, aqui no encerramento do livro, eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. Então ele disse, disse-me ainda, no verso 11, 22, 11, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue-se a santificar-se. No verso 18, eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então,
Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Isso está no verso 6 do capítulo 22 do livro de Apocalipse. Mas ele não está referindo somente ao livro de Apocalipse. Ele está se referindo a toda a Escritura, a toda a palavra que Deus deixou registrada através dos seus secretários. Então, meu irmão, a questão é a minha palavra de Deus, é Deus falando com a humanidade. Quando, olha bem, o que são as Escrituras? São o manual da vida. Não é? Toda coisa que é fabricada tem um manual de instrução, como utilizar, não é isso? Como que funciona. E muitas vezes até como foi feito. E Deus, então, se o homem faz um computador, uma geladeira, um aparelho aí, faz um celular, tem um manual de instrução, meu irmão. Tudo que é fabricado tem um manual de instrução. Será que Deus, sendo Ele a inteligência da inteligência, a sabedoria da sabedoria, nos faria você, que é uma obra perfeita da criação de Deus, não te daria rumos, não te daria instruções, não te daria um manual para você seguir? Ora, como não? Ele nos deixou o manual da vida, que são as suas Escrituras. Segue elas, observe elas, ame as Escrituras. E o que Jesus falou? Aqueles que me seguem, quer dizer, como é que você vai seguir Jesus? Porque Jesus, ele é a palavra de Deus, ele é o verbo que se fez carne. Tá? Então ele é a palavra. Jesus e a palavra de Deus, eles são um só. É ele que veio trazer. E ele assina embaixo de todos os livros das Escrituras. Mas como? Ele não estava lá em Gênesis? Estava lá em Gênesis. Por isso que ele falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quem estava lá? Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus pré-encarnado estava lá. E quando ele foram questionar Jesus, ele falou assim: Abraão exultou por ver o meu dia. Mas como? Você não tem nem 50 anos e você esteve com Abraão? Ele esteve lá, ele que se apresentou a Abraão lá. Ele pré-encarnado. Ele já existiu. Glória a Deus. Vocês estão aí? Glória a Deus. Então, ele esteve com Abraão. Não? No livro de Daniel, se você for no livro de Daniel, o que Deus falou com Daniel? Daniel teve revelações. Ele teve revelações que diz assim no capítulo 12 do livro de Daniel: nesse tempo se levantará Miguel. Ele está falando do tempo do fim aqui. Miguel, o grande príncipe defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Olha bem, isso já estava escrito 500 anos antes de Jesus, meu irmão. Foram achados escritos no livro. Qual livro? O livro da vida. E ainda não foram abertos estes livros, mas nós sabemos da existência deles, e nós sabemos
que em Jesus nós sabemos, pelo Espírito Santo, que o nosso nome está escrito neste livro. Glória a Deus. Nós sabemos disso. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Olha bem, mortos ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Por quê? Porque eles não deram crédito à verdade, não deram crédito a Deus, não deram crédito à palavra de Deus, meu irmão. Mas muitos apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores e a ensino de demônios. Não darão crédito à palavra, não vão querer ouvir a palavra. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. Olha bem, quem dá sabedoria é Deus, não? Então, se você é de Deus, você recebeu essa sabedoria. E você resplandecerá com o fulgor do firmamento. E os que há muito conduzirem à justiça, conduzirem a Jesus, com a estrela sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Então Daniel fez profecias, teve revelações, visões, sonhos e escreveu o livro. Mas o que Deus fala com ele aqui? Sele o livro, sele, quer dizer, o livro está selado. A interpretação, o significado do livro está fechado. As pessoas leem, mas não compreendem. É isso que Deus está falando. Sele, até quando? Até o tempo do fim. E o tempo do fim já chegou. E o livro já foi aberto, você pode ler, você pode entender. Então ele foi aberto, né? Aqui nós estamos vendo, os mortos vão ressuscitar, uns para a vergonha, outros para o horror eterno, outros para a glória de Deus, né? Para a vida eterna. E sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão. Quanta gente está esquadrinhando? Esquadrinhar é estudar, ver detalhes, aprofundar o entendimento. Eu falei que muitos vão consultar esse livro, e o saber se multiplicará, a ciência se multiplicará. Então tem aquela questão, a palavra de Deus e a ciência. Aí eles querem confirmar a palavra de Deus pela ciência, mas Jesus, Deus, está muito acima da ciência. Por mais ciência que o homem tenha, não vai alcançar. Por isso que muitos querem interpretar, querem compreender as Escrituras pela mente humana, pelos princípios da lógica humana, por aquilo que ele vê. Não vão alcançar, porque você só vai aprender, você vai esquadrinhar, e vai entender por revelação de Deus, por revelação do Espírito Santo, que ao homem natural parece loucura. O homem natural não entende as coisas de Deus, porque eles são loucura. Por isso que quando falamos destas coisas, muitos dizem, está louco? Vê se pode uma coisa dessa, Mas também diz a palavra o seguinte: se as Escrituras ainda estão encobertas, é para os que se perdem que ela está encoberta, mas para nós é poder de Deus. Os que se perdem não vão entender, está encoberto. Por quê? Porque não estão dando crédito.
Porque não estão considerando. Porque estão querendo relativizar a palavra, achar que essa palavra é qualquer um que escreveu, que é um homem que escreveu, e nós já vimos aqui que ela não partiu de particular elucidação, não são fábulas engenhosamente inventadas, né? E nós sabemos, para nós, né, que somos salvos, ela é poder de Deus. Então, bem-aventurado o que espera, né? Então, muitos vão esquadrinhar este livro. Os sábios vão entender. Tem muita gente que deu até aula de Bíblia, né? Mas não estão entendendo. Por quê? Porque para Deus, você tem que pedir Ele para te ensinar. Se nós não pedirmos a Deus para nos ensinar, vai ficar selado, vai ficar fechado. Porque nós queremos entender Deus. Nós queremos colocar Deus no quadradinho da nossa mente. E a nossa mente é muito pequena para compreender todas essas coisas. Mas você só vai entender pelo Espírito. São coisas reveladas aos simples. Deus resiste ao soberbo. O soberbo quer pegar, ler e entender, né? Compreender. Mas sem submissão a Deus, aí vai ficar fechado, vai ficar selado. Agora, se você disser, Senhor, me ensina, Senhor, eu aceito Jesus como Senhor da minha vida, olha bem, você passa a ter um Senhor, você passa a ser submisso, porque rebeldia não tem lugar para Deus, altivez de pensamento não tem lugar para Deus. Evangelizar é trazer todo o pensamento cativo à obediência de Deus. Nós devemos pensar de acordo com as Escrituras, de acordo com Deus. É isso. Então, considera a palavra de Deus. A hora que você abrir, o Senhor vai comigo, me revela, me ensina. Eu te amo, eu amo a tua palavra. Sei que foi o Senhor que escreveu, que mandou escrever, mas é o autor intelectual, o Senhor. Eu quero entender. O Senhor me criou para ir a bom termos. O Senhor não me criou para ser destruído. O Senhor não me criou para ser uma vergonha, para ser um vaso de vergonha. O Senhor me criou para ser um vaso de honra. Me ensina, Senhor. Aí as coisas se abrem para você. Em nome de Jesus. Amém? Então, Ele elevou o seu nome, a sua palavra, acima do seu nome. Jesus e a palavra, as Escrituras, são um só. Consultai, o que Jesus falou? Consultai as Escrituras, são elas que testificam de mim. E a vida eterna, que muita gente fala aí, que quer ir, quando morrer, vai morar no céu, não vão não. Não é todos que vão não. Porque está escrito, João capítulo 17, verso 3, e a vida eterna é essa. 2 pontos, Deus explicando, atenta, considera, né? A vida eterna é essa. 2 pontos, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou. Quer conhecer a Jesus Cristo? Examine as Escrituras. Quer seguir a Jesus Cristo? Cumpra a palavra, segue a palavra, ame a palavra, você estará seguindo a Jesus Cristo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. A hora que você pegar a sua Bíblia, você vai saber que é Deus que a escreveu para você, para mim, para a humanidade. Nela encontramos os caminhos da salvação. Em nome de que o Senhor te dê revelação, te dê sabedoria e entendimento, em nome de Jesus. Te dê um coração temente, quebrantado, que tire o coração de pedra e dê o coração de carne.
para compreender e entender as Escrituras, em nome de Jesus. Considere as Escrituras, examine as Escrituras e conheça ao único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Seja você uma bênção, seja você temente, em nome de Jesus. Tenha fome e sede da palavra de Deus, examine as Escrituras, tenha o seu prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Seja curado, seja você curado, seja uma bênção, seja salvo, liberto, curado, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.